Olá, piscianos e piscianas, bem-vindos a mais um vídeo de tarô aqui do canal. Eu me chamo Ângela, que gravo aqui no Irmãos Aromas, e tô mega feliz de estar aqui com vocês em mais um videozinho de tarô do amor. Bom, piscianos e piscianas, esse é um videozinho que ele é atemporal, vale a partir do momento que encontra com vocês, e também é válido se você tem ascendente, lua, Vênus ou algum outro planeta forte aí no signo de peixes. Bora lá descobrir então o que a gente tem pra vocês nessa leiturinha. Vamos lá então, piscianos. Olha, já caiu aqui. Olha a carta do louco. Gente, eu amo a carta do louco porque, né? Novos começos, novos inícios. Tá pronto para as novas jornadas. Eu gosto muito dessa carta, principalmente quando ela cai em vídeos amorosos, né? Pra quem tá solteiro, porque ela é uma carta de que você tá pronto para se abrir para um novo amor, né? Você tá pronto para se abrir para uma nova aventura amorosa aí. Só que você precisa se permitir. Uma coisa que a carta do louco ela traz muito, e que eu gosto sempre, principalmente em leituras particulares, né? Eu sempre gosto de alertar muito quando traz a carta do louco, é porque o louco ele tem uma certa imaturidade. Não é uma maldade, tá? Não é uma imaturidade tipo de maldade. É uma imaturidade porque ele vai vivenciar coisas que talvez ele não esteja preparado para vivenciar, coisas que talvez ele não esteja pensando em viver naquele momento. E é justamente você estar aberto para o inesperado. E o louco é uma carta que traz muito isso, de você se abrir para o inesperado, de você se abrir para coisas que você não pode controlar, de você se abrir para coisas que você não sabe se vão dar certo ou se não vão dar certo, sabe? Mas é justamente abrir mão daquele controle de antecipação, sabe? Não é que eu acho que você tem que simplesmente deixar as coisas acontecerem de qualquer forma e não controlar a sua própria vida. Não é isso. Mas é de uma forma assim, de tipo, a gente às vezes quer antecipar muito o que acontece na nossa vida, né? A gente às vezes nem conversou direito com a pessoa e a gente já tá criando mil hipóteses por conta de pré-situações que aconteceram ali, né? A gente chama de os preconceitos, né? A gente julga antes de conhecer às vezes. E a carta do louco, ela é uma carta que ela não traz isso, né? É justamente o contrário, é uma carta de que quando a gente tá no lado positivo dela, claro, eu me permito vivenciar sem o medo do que pode acontecer no depois, porque eu sei que independente do que for, vai ser um aprendizado para minha vida, né? Uma coisa, piscianos, que eu sou obrigada a alertar vocês é a carta do louco, ela é uma carta que ela tende a cair em ilusões, né? Justamente por conta disso que eu acabei de falar. Tipo, eu me permito viver sem me preocupar com o amanhã. Então, se for para cair num relacionamento ruim, vai ser um aprendizado. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque não é porque a gente está falando de uma carta do louco, que é estar aberto para o novo, estar aberto para o inesperado, que significa que você tem que agir com imaturidade. Aqui você está sim numa fase de aprender, numa fase de lidar com coisas novas, de lidar com coisas que talvez você ainda não conheça. Mas isso não significa que você tem que se deixar levar por coisas ruins, por relacionamentos ruins, por pessoas ruins ou por coisas que venham para fazer mal para você. Você tem maturidade suficiente para isso, para decidir o que é o caminho bom, o que é o caminho ruim, né, dentro de um relacionamento. Aqui o que acontece é se abrir para conhecer gente nova mesmo, para visitar lugares novos, para viver um relacionamento de uma forma diferente, talvez, de conhecer uma pessoa de uma forma diferente, talvez, do que você estava acostumado. É muito mais para esse sentido, o inesperado, do que para você realmente se permitir viver qualquer coisa com qualquer pessoa, com qualquer romance e depois se dar mal, tá? Então tem que cuidar muito com como você interpreta. Isso aqui quando eu trago a carta geral, gente, é muito geral de como que tá a vida de vocês que estão me assistindo, né? Mas claro que isso é uma leitura que ela é uma leitura que não é específica para ninguém, né? Então você tem que ver o que conecta, o que faz sentido para você nesse sentido, mas aqui traz muito dessa questão de personalidade, né? Eu gosto sempre de trazer essa carta de como que tá a personalidade, como é que tá a vida, como é que tá o momento que vocês estão vivendo agora. E por isso que eu gosto de trazer também os alertas que essas cartas trazem, para que vocês não se deixem levar somente pelo lado positivo, que às vezes a gente traz aqui nesses vídeos de tarot, porque é uma leitura geral, uma leitura que é de YouTube, né? Não é uma leitura específica para você, fulaninho de tal aí da sua vida amorosa. Apesar de que muitas vezes conecta e ressoa, né? Na maioria das vezes. Então, é interessante a gente também olhar para o lado negativo, às vezes, dessas cartas, para a gente justamente não se deixar levar
a nossa vida para um lado totalmente ruim que se apresenta nisso, sabe? A gente tem que olhar pro lado limitante das coisas também. Vamos lá ver o que você pode fazer para ajudar aí na sua vida amorosa. Ó, sair da estagnação. 4 de espadas é uma carta que fala de estagnação. Tipo, eu quero viver um novo amor, mas eu tô aqui sentada esperando ele bater na minha porta. Ou eu tô aqui aceitando qualquer coisa que aparece. Porque a carta do 4 de espadas é assim. É uma carta que ela fala assim de não fazer nada, de estar estagnado, se acontecer eu tô pronto, mas eu não tô fazendo nada. Então é meio que assim, ó, você não tá em busca, você não tá procurando, você não tá se movimentando, mas se alguém vier até você, você tá pronto para viver o romance ali. Então eu acredito que talvez você tenha que definir melhor isso, sabe? Realmente, se você não quer ficar em busca de um relacionamento, não acho que você esteja errado de ficar ali numa boa e deixar que o que for para vir chegue até você. Mas eu também acredito que aqui existe uma questão de você não aceitar tudo que chega até você, não, tá? Não fique parado aceitando. É o que eu falei antes da carta do louco. O louco, ele tem essa tendência, né? De ter essa imaturidade, de ter essa meio que ser meio bobinho, né? Nesse sentido, meio burrinho até, a gente pode falar, sabe? E aí essa carta, ela vem já alertando para isso também. Vamos ver aqui qual que é o desafio que vocês vão enfrentar? Olha, Lua. Vocês vão precisar estar muito conectados com a intuição de vocês, porque às vezes a intuição de vocês vai cantar, tipo, ó, foge dessa pessoa, que essa pessoa não presta. E vocês vão ter muita dificuldade, eu acho, de acreditar na intuição de vocês, justamente por coisas que vocês viveram no passado, de, ai, eu fico cismando que todo mundo vai me fazer mal, que todo mundo é ruim. Talvez até pessoas ao teu redor, tá? Assim, pensando aqui nessa questão do louco, às vezes até pessoas ao teu redor digam, ai, todo mundo vai te fazer mal, todo mundo quer te iludir. Talvez tenham pessoas até que te digam isso, só que assim, ó, quando a tua intuição fala, confia. Porque a tua intuição é a única que não mente pra ti. A única. Só que quando você tapa o ouvido pra ela, você não escuta, né? Então presta bastante na tua intuição, tá? Vai ser bastante difícil, às vezes, ler as pessoas quando você não se escuta. Então, é bastante importante com que você esteja sempre atento àquilo que você sente, àquilo que você intui dentro de você, para que você não, às vezes, caia em perrengue por aí. Vamos ver os empecilhos. Ó, Cavaleiro de Paus. Dificuldade de dar os próprios passos, né? Pode ser que vocês. Eu acho que até vendo aqui pela questão do jogo de forma geral, pode ser que você seja muito influenciado por outras pessoas, tá? Ai, fica com fulano. Ai, por que, que você não quis ficar com ele? Ai, por que, que não quis ficar com ela? Parece tão legal, parece tão bonitinho. E você tá ali sentindo que tem algo de errado, sabe? Então, às vezes, você vai ter dificuldade de tomar suas próprias decisões, porque você vai estar sofrendo muita influência de outras pessoas. Só que essa influência é você quem permite. Então, toma cuidado com o quanto você deixa as outras pessoas influenciarem nas decisões da sua vida amorosa. Se você fica ou não fica com alguém. Se você se permite ou não se permite sair com alguém. Se você vai para tal lugar ou não vai para tal lugar. Toma muito cuidado, presta muita atenção ao quanto você deixa os outros controlarem a sua vida. Por mais que seja fulano, fulana, amiguinho, amiguinha, muitas vezes essas pessoas elas não vivem a vida de vocês. E muitas vezes essas pessoas não estão enxergando as mesmas coisas que vocês estão enxergando. Então, presta atenção se realmente é coerente se deixar levar pela opinião do outro. Se isso realmente faz sentido na vida de vocês, tá? Porque aqui eu vejo uma influência de outra pessoa, sabe? De você deixando um pouco de lado os seus próprios sentimentos, a sua própria intuição para escutar de outra pessoa e a de outra pessoa é sobre ela. Às vezes a de outra pessoa é falha, não é afiada que nem a tua, não, tá? Vamos ver o futuro próximo? Olha, ó, o eremita, ter calma, ter paciência, não precisa ter pressa, sabe? Não precisa ter pressa, dá pra dar um passo de cada vez, conhecer as pessoas devagar. Porque, ó, quando tem pressa, você cai em problema. Eu amo essa carta do eremita porque ela mostra justamente a cobra aqui. Se o eremita ele andar rápido demais, ele não enxerga a cobra. Pisa nela, ela morde ele. Isso aqui, se a gente for traduzir, quando o eremita corre, quando ele quer chegar rápido lá na linha de chegada, ele cai no problemão. Aí ele não chega, né? Por quê? O problema atrasa muito mais ele do que
ele levaria de tempo se ele fosse com calma, com tranquilidade, com paciência. Então, não tenha pressa, não se afobe. Ah, mas todos os meus amigos já estão namorando, já estão em relacionamento. Mas não se afobe, tá? Não se afobe, tenha calma. Tenha calma que o que é seu chega, tá? Não precisa se afobar para você chegar no mesmo tempo que outra pessoa, porque o teu tempo é único. Vamos ver o conselho aqui para vocês? Ó, 5 de espadas. 5 de espadas. Lute as suas próprias batalhas, não as dos outros. Cara, isso aqui para mim vem muito para vocês tomarem cuidado realmente com o quanto vocês deixam os problemas das outras pessoas impactarem na sua vida, tá? Já que vem muito aqui para mim. Vocês precisam tomar muito cuidado com o quanto a frustração que o outro viveu na vida amorosa dele vem para querer te impactar. Ou quanto a outra pessoa, nossa, quero muito sair em casal, quero muito que a gente saia em casal, então faz, tipo, te apressa para você aceitar qualquer pessoa, sabe? Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Para você não cair em furada por influência de outras pessoas. A influência de outras pessoas aqui você deve prestar muita atenção. Certo, piscianos? Essa é a mensagem para vocês. Espero que tenham conectado. Espero vocês na próxima leitura. Um beijo e até lá.